Perfeito. Mas vamos dar prosseguimento à cobertura, nossa cobertura, como você já adiantou, Felipe. Vamos conversar agora com a repórter do Jornal do Comércio, Flávia de Guzmão, que acompanhou boa parte da história de Francisco Brenan. Claro, trazendo informações para os leitores do Jornal do Comércio a respeito das obras, do trabalho de Francisco Brenan. Flávia, o que é que a gente pode dizer nesse momento? É um momento de luto, né? Para a cultura pernambucana, para os pernambucanos, mas não apenas para nós pernambucanos, mas para o Brasil e o mundo. Porque o Francisco Brenan, ele construiu um legado do zero, diga-se de passagem, né? Onde hoje está a oficina cerâmica Francisco Brenan, quando ele assumiu nos anos 70, 1971, era uma olaria desativada que tinha pertencido ao pai dele. E se quem visitou e vê a grandiosidade daquele conjunto arquitetônico, pode muito bem imaginar o que é começar do zero uma obra como aquela, né? Então é preciso, primeiro, uma determinação que poucos seres humanos têm, segundo, uma legítima vocação para a arte, para acreditar que o seu ofício, a sua razão de estar no mundo é a sua arte. Sem isso é impossível se persistir dessa forma. Então, Francisco deixa um legado inestimável para o mundo, para o Brasil, Pernambuco, para o mundo. Na entrada da sua oficina tem ele era de uma erudição impressionante, né? Conversar com Francisco Brenan, eu tive a honra de fazê-lo por diversas vezes em entrevistas. Era de uma erudição muito grande, ele tocava em áreas as mais variadas. Na entrada da oficina dele tem uma frase em latim, cuja tradução é imóvel, mas não inerte. O que eu acho que representa muito bem, porque na verdade tudo aquilo que está construído em cerâmica, que é uma matéria fria, é uma matéria inerte, né? Mas o valor imaterial que aquilo tem supera qualquer compreensão. Eu gosto de dizer que Francisco Brenan, ele foi e é imaterial, imenso e eterno. Flávia, como é que a gente traduziria, né? Tem muita gente escutando a gente aqui agora, cuja, vamos dizer assim, cuja memória, cuja lembrança imediata seria ali o Parque de Esculturas ali do Marco Zero. Como é que a gente traduziria de uma forma ampla, para quem está ouvindo a gente, quem foi Francisco Brenan? Esse ponto de vista, você já deu uma pincelada aí do ponto de vista artístico, né? Mas dá para traduzir essa figura de uma forma mais... É muito difícil traduzir em palavras ou até em imagem o que era o magnetismo de Francisco Brenan presencialmente. Bom, vamos começar dizendo que o Recife, nós que andamos pelo Recife, estamos cercados por Francisco Brenan. As obras que ele tem em espaços públicos vão desde fachadas de edifícios, né, passando pelo majestoso Parque de Esculturas, alguns memoriais, painéis, né? Então nós estamos, graças a Deus, rodeados de Francisco Brenan, rodeados da arte na sua mais alta definição. Agora, Flávia, você sabe que nós vivemos uma época hoje de muito radicalismo político, de muita intolerância com as opiniões das pessoas, com o modo de viver das pessoas, mas isso sempre existiu, evidentemente, até numa dosagem menor. No momento em que foi inaugurado o Parque da Escultura, aquela escultura principal, a Torre de Cristal, foi alvo de muita chacota, né? Foram utilizados vários termos pejorativos para classificar aquela obra. Em algum momento que você esteve com ele demonstrou algum tipo de chateação, de rancor, de dor ou de desgosto pelo fato de as pessoas tratarem aquela obra daquela forma? Absolutamente. Francisco era um cidadão do mundo, ele tinha realmente e tinha um humor muito peculiar, né? Então ele sabe que o comportamento do brasileiro é natural do brasileiro fazer brincadeira, tirar a graça. Então, assim, a coluna de cristal como um símbolo, né? Ela na verdade representa tudo isso que a obra que Brenan sempre quis representar, que é a origem da vida, não é? A continuidade das coisas. E quando ele ouvia falar, pelo menos na minha presença, quando esse assunto, esse tema surgia,
ele se divertia. Diversão. Agora, se divertir, agora é bom que se diga, né, Flávia? Trabalhou 92 anos da vida. Pois é, eu queria inclusive puxar, lembrando, nós na edição do domingo passado do Jornal do Comércio, Flávia fez uma entrevista muito interessante que era mostrando inclusive que Belenã, ao longo desse ano de 2019, Wagner, ele pintou 100 novas obras. Eu queria que Flávia falasse um pouquinho como é que foi assim, essa última conversa. O que é que você sentiu assim, na matéria dá para transparecer assim, aquela história do vigor, que ele ainda estava produzindo de uma forma muito intensa, né? Mas o que transpareceu para ti essa última conversa com ele? Pois é, essa conversa estava planejada para acontecer presencialmente, mas houve uma intercorrência, ele ficou um pouco mais debilitado, e então a nossa comunicação foi mediada pela filha dele, através de perguntas que eu mandei. Mas veja, ele era tão meticuloso, tão criterioso, que ele não apenas respondeu as perguntas que eu mandei, respondeu por escrito, como ainda fez questão de corrigir, copidescar as respostas. Assim, era de uma precisão milimétrica. Ele queria que as palavras conseguissem dizer com precisão como ele se posicionava no mundo. Isso eu achei muito interessante. Deixa eu trazer um trecho agora de uma entrevista que Francisco Brenan concedeu para a TVJC há 2 anos, para a gente trazer um pouco dessa meticulosidade à qual você se refere, Flávia, trazer essa meticulosidade de Francisco Brenan para o nosso ouvinte agora. Eu achei isso extraordinário, porque eu pensei com meus doutores, como é que diabo um velho pode se vingar se na vingança o fator tempo é primordial. Mas depois eu verifiquei que os velhos podem realmente se vingar, porque a uma certa altura do campeonato, depois de você passar dos 80 anos, os velhos podem começar a dizer uma coisa muito perigosa, que é dizer a verdade. Maravilhoso. Uma coisa muito perigosa. Isso retrata muito bem esse humor peculiar, aquele que eu acabei de falar. É muito sutil, muito irônico, um humor inteligente. Flávia de Guzmão, muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu.